Então, isso, a gente tomar esse tipo de atitude, esse tipo de decisão, é quando a gente se sente que as pessoas elas precisam estar próximas, né? Isso é uma vida. Eu vou começar hoje essa apresentação com um vídeo, passando um vídeo para vocês. É um vídeo muito perturbador, tá? E eu queria que vocês se concentrassem na primeira parte, nunca percam. O vídeo tem 2 minutos mais ou menos, mas os primeiros 15 segundos eu gostaria que vocês fizessem um esforço mental de manter isso bem presente na mente de vocês. E quando eu passar o vídeo, vocês vão perceber que esse clima vai mudar. E esse vídeo é perturbador por vários motivos. E depois vai fazer muito mais sentido do que agora, quando vocês terminarem de assistir. Porque a palestra sobre quimioterapia ela está com câncer, e esse vídeo não tem nada a ver com o câncer. E nem com a quimioterapia. Ou não. Depois vai fazer sentido. Então, eu pedi para começar com o primeiro vídeo. Fumo crack, fumo maconha, cheiro cocaína e bebo cachaça. É a minha vida. Eu conheço 13 religiões. Eu conheço querquiromancia, hidromancia, esoterismo, ecletismo, movimento Nova Era, Umbanda, Quibanda, Mesa Branca, Catolicismo, Espiritismo, Candomblé russo e evangelismo. E eu sou louco problemático. A Bíblia é composta de 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Número, o quarto é Levítico, o quinto é Deuteronômio, o quinto e último livro que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. Dentro desses 66 livros do qual eu me referi, que compõem as Escrituras Sagradas, vocês vão encontrar 1.119 capítulos e 31.173 versículos contém a Bíblia. No livro de Jó, por 31 vezes, vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. E também no livro de Jó nasce e é oferecido a um ser humano pela primeira vez a eutanásia. No momento que Jó está na situação desfigurante, os estudiosos taxam a doença de Jó como leishmaniose, outros elefantiose, outros câncer supurante que atinge a sua genitália externa. Porém, a Bíblia diz que é a lepra. Jó se encontra numa situação desfigurante. Jó, ele raspa sua cabeça, rasga seu manto, lança-se sobre a terra, com ao rosto, a cara no pó da terra. Agora vai nascer, ser oferecido pela primeira vez a um ser humano a eutanásia. Neste momento a mulher de Jó chega a falar: homem, tu ainda retém fidelidade a este teu Deus? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Olha ela oferecendo a ele a eutanásia. Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, que todos digam amém. Amém. Eu já li a Bíblia 3 vezes, eu nasci autodidata, meu amigo. O senhor é professor? Sim, sou um escritor de livros. Tenho 12 profissões, nasci autodidata. Bom, é perturbador, por vários motivos. Sem a gente levar em consideração a questão social, sem levar em consideração que é um morador de rua, drogado, com suas próprias palavras, um pouco problemático. Com problemas de alcoolismo. Mas em nenhum momento vocês perceberam que houvesse qualquer tipo de autodepreciação por parte dele. Pelo contrário, uma autoestima lá no alto, se declarando autodidata, com mais de 12 profissões, escritor e professor. E por que ele não passa a credibilidade, já que ele tem tantos atributos, é tão eloquente, tão comunicativo? Porque os resultados da vida dele não dizem, não traduzem isso. Parece que não faz sentido trazer isso para uma palestra do câncer, né? Da hipnoterapia. Parece. Mas ao longo do que a gente vai expor aqui, vocês vão perceber que faz muito mais sentido do que parece realmente. Até porque muitas vezes na nossa vida, a gente tem tanto conteúdo dentro da gente, mas a gente também não precisa ter resultados. E em algum momento, talvez não de forma tão drástica,
a gente se enxerga naquele morador de rua, lá no fundo do sentimento. E quando a gente trabalha em terapias, a gente precisa entender esse tipo de sentimento. Precisa entender o que está por trás das desculpas que a gente dá para os nossos resultados e para as frustrações das nossas expectativas. É muito sobre isso em todas as áreas da nossa vida, inclusive na saúde. Então, falar sobre imunoterapia, falar sobre câncer, tem algo comum. São dois conteúdos que são extremamente místicos, cheios de mitos, míticos, né? Cheios de mitos, cheios de uma aura de coisas que não são claras para as pessoas. Porque senão tem nenhum agente infeccioso, no caso do câncer, né? Não existe agente infeccioso, não existe agente agressor. O próprio Instituto Nacional do Câncer coloca de 5 a 10% de influência genética sobre o câncer, mesmo que ele se manifeste em vários membros da família. Como isso está chegando? Como é que eu me apresento com a doença? Qual é a explicação? E a própria medicina tem dificuldade em dar essas explicações. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas tem toda uma mítica em torno desse tema. Porque ninguém consegue explicar por quê de forma adequada. A gente vai tentar trazer um pouquinho de luz para isso, do ponto de vista da imunoterapia. Mas também a gente tem muito mito em torno da imunose. É uma história conturbada, milenar, mais de 5.000 anos antes de Cristo. Muito antiga, onde as pessoas já se isolavam para ficar num ambiente mais calmo, mais tranquilo, onde elas podiam meditar, dormir, fazer várias coisas que elas não podiam fazer normalmente. E é daí que vem a sono, né? A hidroterapia. Daí que vem o nome, a história. Há muitos anos atrás. E a história da hidroterapia na medicina é uma história de amor e ódio. Não chama de ódio. Amor e rejeição, vamos colocar assim. E até 200, 100 anos atrás, os hipnoterapeutas andavam demonstrados com os mulheres. Hipnoterapeutas fazendo parto cesariano sem anestesia. Nem o centro cirúrgico primeiro. E a gente tem vídeos disso, tá? E hoje em dia a gente não pode ter uma dificuldade para pisar dentro de um ambiente cirúrgico, mesmo sendo terapeuta, mesmo que o paciente pedindo. As equipes médicas muitas vezes não permitem o acesso dentro da cirurgia. Mas tudo bem. O que acontece com a hipnose moderna? Ela vem a partir desse desenvolvimento da medicina integrativa se aproximando. Porque todo o corpo é controlado pela mente. E hoje, dentro da medicina integrativa, tem toda uma área da medicina analítica. Independente de onde esteja a lesão, de onde esteja a doença, de onde esteja a disfunção, seja ela hormonal, seja ela neoplásica, existe uma mente que controla tudo. E a gente consegue atuar a partir das percepções do autoconhecimento que leva ao autodesenvolvimento e à autocura. E tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de olhar para nós mesmos e influenciá-los. A forma que nós enxergamos, seja como ser humano, nas áreas diversas da vida, comportamentos, atuações, como também na forma como o nosso corpo funciona. Eu vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Mas, quando a gente fala de hipnose, a gente tem uma vasta literatura que demanda para a gente ficcional. Cinema, os shows de hipnose, de entretenimento, que mistura com hipnose, com mágica, mistura hipnose com coisas do além,
que trazem toda uma onda de descredibilidade quando a gente está falando de doença tão grave quanto câncer. Quando a gente está falando de doenças mentais, utilizando a mesma técnica para entender as pessoas, misturada com um jogo mágico, misturada com outras coisas. De uma forma ou de outra, a gente sempre pode olhar pelo bem ou pelo mal. Porque o que é feito nos shows de hipnose é verdade, não tem noção ali. E mostra o poder da nossa mente sobre as nossas percepções. Agora, a gente pode olhar também com os caras dizendo: eu vou me colocar a minha saúde na mão profissional que atua no tipo de técnica, que está ali fazendo show e palhaçada. Então, a gente ouve coisas do tipo: nossa, se eu ficar naquele estado que esses caras ficam nos shows de hipnose, eu posso não conseguir voltar e ficar catatônico para sempre. A gente ouve que, se o hipnoterapeuta, o hipnólogo, hipnotizar, pode descobrir todos os meus segredos, a senha do meu banco de serviço. Também outro em torno da hipnose. Porque toda a hipnose, todo o processo de hipnose, além de ser um processo natural da mente, ele também é 100% consensual. E mesmo para aqueles que querem, se não tiverem a atitude mental correta, não conseguem acessar esse estado em bioterapia. Então, não só tem que querer muito para que funcione adequadamente em todo o tipo de fisioterapeuta. Medo do desconhecido. Fala disso, eu que não tenho com isso. E a gente pensa 95% do nosso poder mental que está na nossa mente subconsciente e acontece. E tem gente que leva o lado espiritual, já acha que é coisa do capô. Acha que a pessoa ficar naquele estado só pode ser no como. Então, o nível de desconhecimento de ignorância leva a aula sobre a hipnose a um patamar muito inferior. Porque aquelas pessoas que entendem, que é para isso que a gente está aqui fazendo eventos como esse, o poder que isso dá para o indivíduo de assumir o protagonismo da própria vida, saber que tudo o que acontece na nossa volta tem a ver com a gente mesmo, não tem com o ambiente, é um poder muito grande. E 95% do nosso poder mental está na nossa mente emocional, que é a mente. Eu queria fazer uma palestra aqui hoje, porque talvez hoje essa palestra seja a palestra mais importante da minha vida. E por uma razão muito singela. É a primeira vez que eu falo uma palestra na presença dos meus dois filhos que estão aqui hoje, Letícia e Matheus. E esse é o presente de aniversário que me deram, atrasado, que é o aniversário foi no dia 7 de março. E agora no dia 25, então eu pedi um presente de aniversário para eles. Eu gostaria que vocês fossem, mesmo que o tema não seja muito voltado para a criança, mas que vocês vivenciassem esse momento de ver uma palestra do pai de vocês, aconteceu, um local, ter essa experiência. Por que eu fiz isso? Por que para mim é tão importante como pai fazer isso? Porque na educação, hoje em dia, o que a gente vê é uma educação abstrata. Uma educação onde nada pode, onde qualquer experiência que fuja do padrão esperado é repetida por pais, professores, parentes. Não é assim, não pode fazer isso, tapa na mão, às vezes muda, falar a boca. Então, simples fato, experimentar. E a nossa mente funciona a partir de experiências pré-existentes. Quando nós não as temos, nós pegamos os nossos pais. E aí, eu trouxe e pedi que eles viessem, porque eles precisam entender que estar aqui hoje, falando para vocês, e espelhar o pai deles,
vendo a gente expor um conteúdo tão delicado. Depois eu vou abrir, ser bem interativo essa palestra, eu vou abrir para vídeos também. E colocar, né? Então, não é algo temerário, não é algo que traz desconforto, mas sim algo grandioso da gente compartilhar no coração. Com pessoas que depois podem fazer a diferença. E essa visão, dessa maneira, e eles são novos, tendo essa experiência com o pai deles, faz e pode fazer toda a diferença no futuro. Porque quantos de nós, quando éramos na escola, levantávamos a primeira vez que falamos sobre besteira, a turma inteira. E aí, chegou o momento de vir aqui e colocar para as pessoas aquilo que elas têm para passar conhecimento, elas simplesmente não conseguem abrir boca. Porque aquela criança que passou pelo vexame lá na escolinha fundamental, ela ainda não fala, né? Morreu de medo de falar na frente de todo mundo. E as pessoas, pais, professores, deveriam entender que às vezes aquilo que a gente fala no afã de educar está causando um problema que vai ser carregado pela vida inteira. E só muita experiência positiva oposta ou um processo terapêutico profundo pode mudar, transformar, às vezes, um único evento, um único momento no qual a criança passou, mesmo que a intenção fosse a melhor possível. Vamos continuar. Quando a gente fala de hipnoterapia, de hipnose, a gente é questionado. Tudo aquilo que eu falei antes. Principalmente quando a gente fala do meio médico ou da área da saúde. E aí, eu trago para vocês a informação de que a maioria dos conselhos já valida a hipnoterapia como uma prática que o mundo tem agora. Então, a gente tem desde 1999 o CFI, o CFO, o CFP e o CFITO, isso é, Psicologia, Odontologia, Medicina e Fisioterapia. Todos com pareceres positivos para o uso da hipnose como técnica complementar para alavancar o resultado dos procedimentos tradicionais. Isto é, tudo que eu estou falando aqui não tem nada, absolutamente nada, que não esteja validado pelos próprios conselhos respectivos. E como o nosso colega Marcelo trouxe anteriormente, as aplicações da hipnoterapia são gigantescas. Desde a educação até toda a área da saúde, até chegar na área comportamental. Evidências. Como a gente trata de um paciente oncológico, de uma doença grave, severa, que causa nas pessoas muita emoção, tanto no paciente, principalmente no paciente, mas em todos os familiares, equipes médicas, a gente está trazendo aqui evidências científicas em nível de meta-análise. Isso é, de todas as categorias de evidências científicas, desde a observação até um nível maior, que é pegar todos os estudos, compilar e validar, o nível que a gente chama de meta-análise. A gente já tem meta-análise para diversos usos da hipnoterapia do paciente oncológico. Então, além de o que a gente vai trazer aqui ser validado pelos conselhos, a gente tem evidências científicas fortíssimas dentro das principais plataformas, PubMed, os artigos e a meta-análise do Cochrane. O que acontece? A medicina conservadora, aquela medicina do cara que não acredita em nada, do cara, aquele médico que faz a aplicação do medicamento, da cirurgia, do procedimento ultravalidados e não questionados. Qual é o problema e por que existe um conservadorismo, uma resistência às práticas integrativas? Porque simplesmente eles baseiam a prática deles dentro de um conceito que não é um conceito moderno mais. É um conceito
homeostase. Isso é, aquilo que a gente aprende no ensino médio, de que o organismo reage a um estímulo, a um agressor, a um agente estressor, como ensinar. E esse conceito é dos idos lá de 1912, se não me engano. E de lá para cá, isso mudou. E eu posso provar para vocês. Em 1977 já começou um novo modelo. E ele foi evoluindo com todos esses autores, 86, 90, até que em 2012 se consolidou com o nosso grande pesquisador, cientista médico, Peter Perry, que é o conceito da alostase, substituindo o modelo reativo por um modelo preditivo. Isto é, esse é o Peter. O que o Peter traz para nós com o conceito da alostase, em substituição à homeostase? Enquanto a homeostase dizia que o organismo está preparado para reagir a agentes estressores. Isto é, algo acontece, e quando algo acontece, o meu organismo tem uma estrutura, uma espécie de memória daquilo que ele pode fazer para reagir àquele estresse fisiológico. E aí ele vai compensar com gasto energético, como está aqui, ele vai usar energia para compensar esse desequilíbrio. E o que é esse desequilíbrio? Pode ser um agente infeccioso, pode ser uma lesão, enfim, o organismo vai agir gastando energia para compensar e voltar ao estado natural. A gente aprende isso no segundo grau. Só que o Sterling, ele traz algo novo para nós. 2012, gente, tem 10 anos. É por isso que existe tanta resistência. Porque o que o Peter Sterling traz e fala para nós? O que ele traz para nós? Ele traz que existe um efeito preditivo e não reativo do sistema. Isto é, as nossas expectativas já geram uma ação ou uma proação. Aquilo que se espera que vai acontecer antes mesmo de acontecer. E é por isso que a ansiedade, a síndrome do pânico e outras doenças como o burnout têm uma ação tão grande no nosso corpo e na nossa mente, mesmo sem ter acontecido nada, mesmo sem ter tido nenhum agente que tenha feito um desequilíbrio. Só de imaginar que algo pode acontecer, eu já está reagindo. Já está reagindo. Eu posso provar isso para vocês. Eu vou pedir para vocês, agora que estão bem pertinho, que eu posso sentir o calor de cada um, que fechem os olhos agora. E eu tenho a imaginação. Por que vocês vão mudar a imaginação? Porque a imaginação das portas do subconsciente. E é o subconsciente, a gente vai aprender daqui a pouquinho, que influencia no sistema que a gente está apresentando aqui. É o subconsciente, as nossas experiências anteriores que estão guardadas dentro de um sistema que faz com que essas coisas aconteçam. Então, eu quero que vocês imaginem a preparação do prato que vocês mais gostam. Se for um prato salgado, imagine o cheirinho já está indo, está quase tomando do fogo. Imagina cortando com suculência. Se for um doce, já imagine como ele é bonito, colorido, a calda, se for o caso. Mas imagina a comida que vocês mais gostam sendo servida para vocês. E agora, imagine que vocês pegam um garfo, uma colher, fazem o primeiro corte, lixam a colher, e até aproximando, sente um cheirinho. Imagine o cheirinho chegando nas narinas e coloca na boca e dá a primeira mordida. E se delicie mentalmente com essa comida tão saborosa. Podem abrir os olhos agora e me respondam se houve alguma resposta fisiológica de vocês. Por acaso encheu a boca de saliva? Sim. Sim, não vi. Exatamente.
Então, como que a gente pode funcionar através de um modelo reativo? Como esse modelo pode ser válido ainda hoje em dia? Se eu acabei de, sem nenhum agente estressor, modificar o sistema fisiológico de você. Porque isso está apurado. Isso aqui está apurado. Isso aqui pode explicar, depois de instalado uma infecção de algum micro-organismo que tenha afetado, ele dá conta. Mas isso que a gente acabou de simular aqui, como que pode haver uma produção de pitialina nas línguas celulares, sendo que não houve nenhum estímulo, não houve acidez, não houve dor, não houve nenhum estímulo pelas fatores gustativas, e aí vocês podem falar. Porque o sistema não é reativo, ele é preditivo. Ele prevê que aquela comida vai chegar e já prepara o sistema digestivo para funcionar, para agir. E foi cruel fazer isso agora, essa hora, né? Desculpa. E aí, o que acontece? Parece algo simples, né? A gente não precisa de rua, e daí isso acontece toda hora, quando você está com fome, isso que vai chegar a hora do almoço, isso acontece. Parece natural, mas a medicina ainda está agindo. A medicina conservadora está dizendo, os paradigmas não estão, então não é velocidade. E o que acontece com a velocidade? Acontece que quando você tem uma doença, quando você tem uma doença, tudo que você já ouviu falar, assim como você faz uma possível ingestão de uma vida, você pode imaginar. Você entra numa espécie de pânico forte diagnosticado com essa doença. E por que eu estou afirmando isso se eu, pessoalmente, não tive câncer e não tenho câncer? Porque eu entrevistei para escrever o livro Câncer, os mistérios escondidos por trás do diagnóstico do medo. Vai ser sorteado num exemplar para você hoje. Eu pesquisei 50 pacientes diagnosticados com câncer sobre o momento que eles descobrem que estão com a doença. E as frases que eu escutei durante essa pesquisa são algo do tipo: o chão se abriu embaixo dos meus pés. Eu só pensei nos meus filhos. A vida parecia que estava escorrendo por entre os dedos. E daí por diante. Então, você imagina qual é o tamanho da expectativa negativa de um paciente que está recebendo esse diagnóstico. A doutora Lisa Feldman, ela fez um estudo profundo junto com o Pentágono sobre comportamento e emoções, sobre como as emoções são formadas. E também mudou esse paradigma. Ela fala de uma coisa chamada orçamento corporal. O que é orçamento corporal? É o quanto você tem recurso para lidar com o agente estressor. O quanto o seu corpo está preparado, por exemplo, para enfrentar uma cirurgia. Quais são os recursos que você tem? Você se alimenta bem? Você se exercita diariamente? Você está com os seus hormônios equilibrados? Todos esses são fatores que te dão orçamento para passar por uma situação de estresse. Estresse traumático, estresse de uma cirurgia oncológica, ou de qualquer outro tipo de disfunção que você vai passar. E o que acontece com uma medicina tradicional que trabalha sobre o nível da homeostase? Ela vai olhar o exame e vai olhar os hormônios e vai olhar todos os indicadores relacionados àquela intervenção que vai ser feita. Só que nem sempre esses hormônios, esses indicadores vão contar toda a história relacionada ao procedimento que vai ser feito. Porque existe uma coisa chamada expectativa. A expectativa, o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de depressão
frente à possibilidade de não sair de agora. Ou de ter um tempo que o Senhor se retirar. E aqui é dramático. Porque sem saber disso, o médico conservador tradicional, ele acaba cometendo algo muito cruel. Sem saber, sem dolo. Ele vai se posicionar do ponto de vista bioquímico, que é como os processos de saúde funcionam. E ele vai cumprir o protocolo informacional de, olha, pelo seu tipo de câncer, pela sua idade, pelo seu pé, e pelo estágio evolutivo do seu câncer, você tem praticamente X meses de vida. E eles fazem isso. Quando ele faz isso, ele está fazendo duas coisas. A primeira coisa, ele está elevando muito a expectativa de um desfecho negativo, aquele rapazinho lá de baixo. Ele está elevando muito a expectativa de um lugar pior do que ele está agora, quando ele não sabia dessa informação. Isso vai disparar um processo de eixo HPA, tá? Na medicina chama, tá? Isso aqui é literatura médica. Dispara uma carga alostática em todo esse sistema. Divisão simpática do sistema nervoso autônomo, gerando a produção de catecolaminas, que são endorfina, adrenalina, noradrenalina, disparando uma situação de estresse hormonal. Uma situação de reservatório de energia, com os cortisóis, e a citocina com o sistema imunológico. Ele prepara o organismo todo para o pior. E isso, do ponto de vista do funcionamento da mente, é um caminho hipnótico para que as coisas deem errado. A gente costuma dizer na hipnoterapia que existem 7 regras da mente. Eu vou fazer só a segunda. O que é esperado pelo mente subconsciente tende a acontecer. E se o seu médico disse, no momento em que você descobre que tem um câncer, que tudo que você já ouviu falar sobre o câncer, com medo de morrer, com medo de deixar seus filhos desamparados, com medo de tudo, e você ouve, eles falam isso, tá? Óbvio que tem muito profissional que já está dentro de uma orientação integrativa, que não estou falando de 100%, eles estariam aliviando se estivesse falando, mas acontece e acontece muito, é comum. De novo, limitar as intenções. Esses profissionais querem que você tenha uma real noção da realidade clínica que você tem, para que você possa tomar as atitudes que você acha que tem que tomar no que te resta de vida. A intenção é boa. Só que do ponto de vista do funcionamento da mente, isso aqui faz tempo. Porque você está programando a mente para o pior desfecho, que a pessoa já estava com mais medo. E ainda bota uma data. Porque uma das regras é que a mente é literal. Se você coloca a data, ela vai te levar para aquele desfecho naquela data. Isto é, quando o médico diz uma coisa dessa, e ela se confirma, confirmando a estatística que ele leu, a gente entra num dia. Isso aconteceu porque era um caso clássico da estatística, ou aconteceu porque eu hipnotizei negativamente o paciente e levei ele para a estatística. Por que eu digo isso? Porque eu não sei se esse é dele. Eu não sei que tipo de história de vida ele teve, do ponto de vista do funcionamento da mente, que os médicos desconhecem da sua grande maioria, para afirmar e colocar ele dentro da estatística. E aí eu sou obrigado, quando a gente fala de câncer, gente, a gente é obrigado
a falar de espiritualidade. Porque só quem pode falar de nascimento e morte é a espiritualidade. Só quem pode compreender o que está por trás de estarmos vivos aqui nesse momento, de termos nascido, termos a história que tivemos e a data que nós vamos partir, a gente precisa levar em conta a espiritualidade. A medicina tem uma questão biológica, tem uma questão mental, óbvio, mas quem é que vai determinar isso, se não a espiritualidade? Então é impossível. Quando eu fiz a pesquisa do livro, 100% dos respondentes falaram de espiritualidade. Então eu não posso ignorar isso. E existe alguém que possa dizer o tempo que uma pessoa tem de vida nessa terra, essa pessoa não caminha em nós também. E aí, como essa pessoa não caminha entre nós, eu vou trazer de volta uma questão daquele rapaz do início do vídeo, que parecia que não tinha nada a ver com história, né? Mas ele estava lá, nos primeiros segundos afirmando que era bêbado, drogado, um louco problemático. Por quê? Depois ele se mostra extremamente comunicativo, eloquente, comunicador da espiritualidade, inclusive, que prega que você deve preservar o seu corpo, que você deve ser uma pessoa saudável, sadia, que deve viver com as atividades de saúde. Mas ele é o contrário disso, mesmo sendo um grande conhecedor, hoje ele está vendo. Exemplar, professor, autodidata, extremamente inteligente, com uma memória incrível. Onde está o erro? O que explica? Como que alguém que tem tanto contato com a espiritualidade citou a Bíblia com um pouco de é consegue explicar em tamanho de detalhe, ainda assim leva uma vida dessa? Vai começar a fazer ainda mais sentido depois, porque eu trouxe aqui inicialmente. Aqui, e do ponto de vista da medicina, que é a hipnose. A hipnose é um estado alterado da mente, aonde a nossa atenção periférica fica diminuída e nós estamos mais sujeitos a sugestões hipnóticas. Do ponto de vista da hipnoterapia, a hipnose é quando uma sugestão atravessa as nossas barreiras, resistências críticas, a gente chama de fator crítico, e acessa programando o nosso subconsciente, sem resistência. Isso é, uma única sugestão, visível, definitiva, e altera o nosso estado de percepção da coisa. O que acontece? As duas estão dizendo a mesma coisa, só que uma da literatura médica, que os médicos conservadores vão sempre questionar. Então, eu estou fazendo o Elkin, que é um médico, traz dentro da ciência da hipnoterapia, que é a hipnose aplicada à medicina. E, do ponto de vista de formação como terapeuta, a gente tem esse modelo da mente. Eu vou explicar brevemente para vocês. Por fora, na superfície, a gente tem nossa mente consciente. O que é a nossa mente consciente? É tudo aquilo que a gente pensa que é. Tudo aquilo que a gente interpreta. Todos os nossos pensamentos lógicos. Todos os nossos pensamentos funcionais. Eu preciso abrir uma porta, de rua, de fecho, toda essa capacidade de pensar, agir, lógica, racional, ela está na nossa mente consciente. E também na nossa mente consciente está a nossa barreira para o subconsciente, que a gente chama de fator crítico. É o criticismo, né? É o que a gente acha das coisas. E tem um profissional técnico aqui, achando que eu estou falando é besteira, e o fator crítico está no mundo, isso é besteira. Então não é assim que funciona. Não foi assim que eu aprendi em 6 anos da faculdade de medicina, que esse cara para chegar aqui e dizer não.
Aí ele vai lá pesquisar a referência do seu próprio final da medicina e vai baixar o campo crítico, né? Inicialmente ele pode estar bem resistente, já tem resistência no campo crítico. E o que acontece? 5% do nosso poder mental está em nível consciente. E na mente consciente tem mais uma coisinha, que é a nossa força de vontade. Você já deve ter visto alguém falar, ou ouvido, né? Alguém falar, para você dar certo no vida, você tem que ter força de vontade. Errado. Não é força de vontade. A força de vontade é todas as vezes que você vai conscientemente contra as suas programações. Isto é, eu estou achando que eu estou muito obeso. Então eu decido, na minha mente consciente, que eu quero ser mais magro. Aí o que eu faço? Vou fazer dieta e academia. Eu decidi. Só que a minha programação, sem fazer nada, me levou para ser obeso. E aí o que eu faço? Eu uso a força de vontade para ir na academia e para fazer dieta. Essa força de vontade não vai ter celular, ela acaba. A gente consegue fazer as coisas, se a gente está programado para fazer diferente, muito melhor de conhecimento, depois que a nossa bateria recarregou de funções, do que de noite, a gente já está cansado, estressado, passou o dia inteiro, a gente já gastou a nossa bateria, a gente está fazendo força de vontade. Agora, pega uma pessoa que é fitness. Pega uma pessoa que a vida dela é um corpo. Agora, hoje você não vai poder fazer nada de mim. Ela vai pular sem fazer flexão no meio da sala. Ela não consegue não fazer exercício. Por quê? Porque ela tem força de vontade? Não. Porque ela tem uma programação que leva ela nisso. E quando alguém diz que ela não pode, a programação vai fazer força, falando, não, faça assim, faça o que ele fala como você faz. E ela vai fazer o que ela vai fazer. Agora, não fazer ela teria que ter força de vontade para ficar quietinha e não fazer. Então, existe, as pessoas podem fazer a mesma coisa, uma usando a força de vontade, 5% do poder mentalmente consciente. E a outra é naturalmente 95% do poder mental, que é a programação subconsciente. E é isso que está ali no ciclo entre o inconsciente e a mente consciente. E o que mais que tem ali? Nossas emoções. É ali nascedor de todos os nossos comportamentos, que são responsáveis pelos nossos resultados. Porque aquilo que a gente faz sempre, o poder do longo prazo nos leva a um resultado X. Para a gente mudar esse resultado ao longo da vida, a gente precisa fazer o quê? Mudar a programação. Mudar o comportamento, mudando o programação. Então, o comportamento faz as mesmas coisas no resultado. Para ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. E aí a gente faz o quê? A gente muda as programações. Para isso serve a terapia. Agora, o que mais se tem na mente subconsciente? Tem a memória de longo prazo, memória emocional. Tem aquela mãe batendo na mão da criança, ela sentir a mão desse dinheiro sujo, com 2 anos de idade. E aquele evento pode bloquear para sempre o bem-ser daquele indivíduo na vida. E a mãe só queria proteger dos drogas. Isso pode trazer uma vida financeira comprometida para o resto da vida. Um evento pode fazer isso muito dificilmente. Normalmente, existe o que os neurocientistas chamam de trilha neural. São vários eventos, vários nós, emocionalmente relevantes, que se traduzem em um comportamento, ou uma programação mental que leva a um comportamento. E aí, o que acontece? Acontece que, sem saber, os educadores, dentro de uma lógica castradora e obrigando as crianças a repetirem os padrões que elas aprenderam, mesmo sabendo que as gerações chegam para evoluir e ir além, os pais têm a arrogância de querer que faça igual, porque senão está errado. E não tem a
possibilidade de entender que um novo talvez seja melhor, talvez seja mais adaptado ao novo mundo, que a criança vai ter que viver. O adulto não vai viver esse mundo. Essas novas ideias é que fazem com que a sociedade, as pessoas evoluam. Mas os adultos insistem em castrar, em fazer que nem eu fazia, desde quando eu tinha faculdade, 50, 40 anos atrás, era assim, tem coisa aqui, assim, não funciona mais no meio daquela criança, que está num ambiente completamente diferente do que aquele adulto vivia. Mas por que o adulto faz isso? Não é porque ele é ruim, não é porque ele é arrogante. É porque ele acredita naquilo, porque aquela criança que viveu aquilo e sofreu todas as sequelas, acredita tudo no coração. Aquilo é o melhor daquela criança. Só que a criança que sofre com essas castrações não tem estrutura emocional para entender. E aí ela se sente rejeitada, talvez sinta ódio. E aquela criança grava, naquele momento da vida, tem uma fita. Que cada momento da vida é um 2 meses, 3 meses, ela não. Primeiro mês de gravidez, segundo mês de gravidez, já começa a gravidez. Aí eu tenho um relato, eu tenho um áudio de uma cliente relatando roupas de uma festa de fim de ano, branca, e ela viu durante o tempo todo a vida em proteína. E ela conferiu a história com a mãe dela. Isso é, ela viu e gravou as imagens e as emoções daquela mãe com os olhos da mãe. Sem ter nascido ainda. Isso é, toda a nossa memória emocional começa a ser protegida. Foi o que eu falei no início. E a gente não grava os nossos olhos e a gente grava os olhos da nossa mãe. E aí, fica tudo registrado na nossa memória de longo prazo. E aquelas emoções programam a nossa mente. Porque o que veio da nossa consciente? E aí, todo o evento emocionalmente relevante vai gerar uma programação e um efeito fisiológico, um efeito físico, de curto, médio e ou longo prazo. E o que acontece ao longo da vida? Essa criança que é tolhida, de frustração, de expectativa que o pai incentivar, que ele foi lá e bateu, ou foi lá e achincalhou, ou foi lá, não é nada disso, não sabe de nada. Quantas vezes? Ah, você não sabe, né? Você acha que sabe tudo, não sabe de nada, não viveu nada ainda. E vai tesourando, tesourando, tesourando. Essa criança chega na vida adulta completamente limitada, castrada, cheia de travas mentais. E muitas vezes crenças que podem debilitar a saúde. Por quê? A gente vai para o paninho do meio agora. Nosso sistema da mente inconsciente. É o quê? Nosso sistema nervoso autônomo. Tudo aquilo que a gente faz que não depende das nossas decisões. Isto é, o funcionamento do nosso corpo. Sistema imunológico, sistema fisiológico, todas as nossas não vitais que a gente não controla. Todos os nossos vitais que a gente não controla. Coração, peristaltismo, tudo que faz nosso corpo, pressão arterial, tudo aquilo que é controlado automaticamente, ele faz parte do que a gente chama de sistema de mente inconsciente. Isso é, a gente faz sem pensar. Quem é que influencia a mente inconsciente? Eu vou falar agora da terapia, tá? Da hipnose. Vou falar de novo aqui, ó. Quem é que influencia? Expectativas. Expectativas do que pode acontecer influencia o funcionamento do meu corpo. Ativa o eixo HPA, gera estresse alostático.
E sabe o que acontece? O que pode acontecer com uma sobrecarga de estresse alostático, isso é quando o nosso organismo não consegue dar um orçamento corporal para lidar com tanta carga alostática, várias coisas podem acontecer. Sim, muito bem. Pode acontecer. Praticamente o sistema buga. Vamos usar uma linguagem bem chula aqui. O sistema paralisa. Você pode ter parada cardíaca, cardiorrespiratória, pode ter morte súbita. Tudo isso pode acontecer. O que acontece numa cirurgia onde o paciente entra na cirurgia achando que vai morrer? O esperado tende a acontecer. Vai acontecer sempre? Não, tende a acontecer. Eu conheço médicos que dizem, se o paciente fala para mim que acha que vai morrer, eu não quero. Porque a carga estática está lá no alto e ele está se declarando no subconsciente dele, naquele momento de emoção, está dizendo, eu não quero cirurgia. Dentro da nossa realidade, sistema de saúde, os hospitais particulares, quantos dão conta disso aqui? Quantos perguntam como foi a sua infância? Você já sofreu algum abuso? Você tem algum parente que você perdeu que te é muito caro? Você está deprimido? Aconteceu algo de relevante na sua infância que possa te diminuir o pensamento corporal até o ponto da gente não poder operar? Quanto tempo leva uma anamnese, mesmo pré-cirúrgica? Quão profundo vai na vida do indivíduo? Como que é seu relacionamento com o seu cônjuge? Você é feliz? Será que isso tem a ver com orçamento corporal? Do meu o que acontece? Acontece que, do ponto de vista da hipnose, a nossa mente começa a ter, até os 7 anos de idade, toda a nossa carga de emoções que vão programar nossa mente antes desse fator crítico se formar. Isto é, tudo que é programado dentro da gente, a origem até os 7 anos de idade. Que condições nós temos de definir o que é bom para um adulto e o que não é bom para um adulto em 7 anos de idade? A lógica que está por trás é a seguinte: se quando você é mais frágil, independente, você chegou vivo, é porque está bom. Então segue assim. Gera uma barreira em que depois dos 7 anos eu rejeito tudo que não está programado. E tudo que está programado eu deixo entrar em resposta. Isso é imutável? Não é imutável. Tem 3 formas de mudar. 3 formas. O que muda uma programação que veio da infância depois dos 7 anos, quando eu tenho que fazer. Primeiro, evento traumático de muita relevância. A evolução é tão forte, num único ponto, que ela vai puxar toda a trilha neural feita anteriormente. Segundo, repetição. Eu tenho tantas incidências de programas, de evidências e de vivências que rejeitam, que mostram que aquelas programações estão erradas, que eu ignoro. Sabe aquilo de, depois que eu entrei para aquela empresa, eu fiquei mais maneirado, tem todo mundo lá, dá para ser duro ali naquele ambiente, aí você começa a ficar mais, atenuar certas características, repetição. Você faz, você dá uma você pode fazer e você tenta. Isso é uma forma de desfazer as programações e não tem mais programações depois de certa atividade. E a terceira forma, hipnoterapia. Como é que é a hipnoterapia? Coloca a pessoa no transe hipnótico. Você inclui o transe hipnótico para aceitar o subconsciente.
E aí, de forma terapêutica, a gente faz a regressão na causa e vai buscar lá na infância ou durante a gestação a causa para que eu tenha esse determinado comportamento. Que comportamento? A gente entra numa base de possibilidade. Comportamentos autodestrutivos, como daquele rapaz. Drogas, tabagismo, álcool, se deixar viver na rua sujo. Por que ele faz aquilo com tanta naturalidade? Mesmo sem apresentar um efeito psicológico degenerativo alto. Porque algo aconteceu que a mente dele evoluiu para isso. Se desapegou de todo o resto e levou para a rua como se fosse algo natural. Porque se ele tivesse sofrendo, ele estaria em semblante, não teria descolado. Ele está ali de boa. Alguma programação para ele também. Aí, o que ocorre? Dentro desse processo todo, você consegue voltar com a impressão através de uma técnica chamada de regret cause, que é regressão à causa, e vai achar onde foi que eu decidi que aquilo tinha que ser daquele jeito. Mas aquilo o que, gente? Comportamento como aquele rapaz, questões de saúde que têm causa psicossomática, questões de emocionais e saúde mental. Então, são várias questões, até mesmo a minha experiência do mesmo. Que pode ter vindo aqui, começado a entender para pegar o Então, uma grande pessoa de várias áreas da vida pode causar esse tipo de situação. Relacionamento. Você pode, na barriga da relacionamento, com brigas muito grandes, às vezes espancamentos do pai para a mãe. Ou xingamentos e coisas. E aí, aquela que você está recebendo o sentimento da vida, a informação vai se traduzir lá na frente com o comportamento disfuncional da relacionamento amoroso. Tudo isso está ligado. Agora, o que a hipnoterapia faz? Faz a regressão à causa e vai nos principais pontos aonde as programações começam a dar contida funcional para o comportamento. Ressignifica. Ressignifica do ponto de vista do adulto. Aí sim, aquela criança que não tinha condições de perceber diferente aquele tipo de situação, ela com a ajuda do adulto, porque tudo isso é um processo mental ainda. O adulto vai lá e processo terapêutico, com uma indução formal ao transe hipnótico. Isso é, você entra no estado de subconsciência, busca a memória de longo prazo, muitas vezes impossível de lembrar conscientemente, porque estava dentro da barriga da mãe, porque tinha 1 ano de idade, 2, e reescreve a história e técnicas terapêuticas que viabilizam isso. Aí é a prática mesmo. E não cabe aqui entrar nesse detalhe. Mas esse processo todo faz com que, ao retornar ao estado de vigília após a terapia, todas aquelas emoções que estavam ali te prejudicando, criando um comportamento, são trocadas por emoções, por sugestões hipnóticas positivas. Primeiro elas são dessensibilizadas, depois elas são ressignificadas e depois sugestões positivas são dadas, opostas daquela programação. 3 horas de transe profundo, fazendo a redução de tudo isso e a imputação de novas programações positivas para transformar. E aí, parece mágico. É aí que parece mágico. É aí que a gente é questionado. Como é que pode? Eu tinha fibromialgia há 10 anos, sofria dores horríveis, em 3 horas. Acabou? Não tem mais, não tem mais. Para diminuir a dor, para diminuir o conforto.
Nunca vi a literatura e casos, meu de colegas, que mostram isso. A nossa parte diária de fazer e resgatar pessoas, seja de condições de bem-estar, um mal-estar um pouco incrível, que se transforma em bem-estar, uma coisa que fica bem mais leve, ou até mesmo se a doença tinha causa 100% emocional, de a doença desaparecer completamente. E tem casos, inclusive, para você regride. Obviamente, que os bons companheiros falam assim, é normal, você regride mesmo. Importa que a pessoa ficou bem. Mas isso fica claro. Eu não tenho o menor apego com a técnica, eu não tenho o menor apego. Eu sei que chegou para mim de um jeito e sabe melhor. Ah, então quer dizer que a imunoterapia cura o câncer? Calma. Calma. Quer dizer que se o câncer tinha 100% de origem emocional, se a atitude mental daquele paciente era muito proativa para o autodesenvolvimento, a autocura, o autoconhecimento, e deu tudo certo durante o processo de resgate, pode ser que a doença, sim, nesse caso. Ah, mas e se não? Se alguma dessas coisas não acontecer, pode diminuir a dor, diminuir náusea, enjoo, diminuir desconforto depois da quimioterapia, pode dar uma qualidade muito melhor para a pessoa, porque assim como os médicos, eu como deveria um pouco os médicos de dizerem quanto tempo tem de vida, eu também não posso dizer que fez a quimioterapia no caso de câncer, porque tirou a causa emocional. Por quê? Porque é um barquinho. Pensa um barquinho. Um barquinho no mar. E a dor emocional repetida ao longo da vida pode ter gerado, de alguma maneira, uma espécie de punir aquele órgão. Por exemplo, eu tenho um caso que uma irmã da igreja era abusada frequentemente pelo irmão de igreja. Frequentemente. E ela era super beata. Às vezes, interior. E aí o rapaz chamava o exército tudo na casa dela. E aí não durava, todo mundo ia, todo mundo ia embora, e abusava dela. Aquilo foi tão doído para ela. Tudo que a igreja evangélica pregava sobre hospitalidade, sobre sexualidade, depois que a igreja termina, que aquela menina, em algum momento, decidiu estragar o brinquedo. Simplesmente. Uma lógica emocional, não é história. De alguma maneira, a emoção reagindo a uma situação posta. E a reação drástica emocional pode levar ao câncer. Aí eu não pode, porque eu vi acontecer e eu tratei. Aí o que é a emoção? Vai começar a mudar. O que é a quimioterapia, todo o medicamento em torno do pegar um balde e começar a tirar água. Começa a tirar água. Começa a tirar água. Faz cirurgia ginecológica, faz quimioterapia, água, vai tirando a água. A vida de todo o protocolo médico está curado. Ah, não, tem que rastrear por 5 anos. E aí volta. Mas não tem todo o protocolo médico, nada está curado. Não. Os organismos reagem de forma diferente. Reagem por quê? Por que reagem? Cadê? Volta. Bom. Diferente por quê? Porque tem uma história pregressa diferente, tem uma expectativa diferente e reage diferente. Ah, tem a genética? Tem 10%. O próprio INCA falou. E aí, reage. Agora, e por que eu não posso olhar a estatística? Se eu tenho uma história nacional que me leva
a uma condição física, como é que eu posso olhar a estatística que não levou de volta a emoção do paciente? Aí eu, como médico, vou lá e falo, eu tenho uma medida do que eu tive de câncer é esse, sua idade é essa, sua idade é essa, e a evolução da doença é essa. Então, ok. O tamanho do equívoco desse tipo de abordagem, do ponto de vista da mente, é crítico. Eu tenho curso, eu já ensinei mais de 200 médicos sobre relação médico-paciente e da funcionamento da mente, médico não médico. E a adesão a esse tipo de abordagem foi tão grande, foi tão incrível, que eles mudaram completamente de postura. Teve um médico que disse que tirou mesa entre ele e o paciente. Depois do curso. Não, o cara está perto, está pegando tudo. Porque isso muda tudo. O que acontece? Quando a gente fala de terapia, no paciente oncológico, a gente faz algumas coisas. Primeiro, a gente tenta eliminar a causa emocional. Faz a regressão, retira a causa emocional. Caso eles tenham disposições, tenham lançamento corporal para isso. Por quê? Porque, lembra, a primeira etapa é definição. Pesquisar o paciente que está muito mal, muito mal. Eu vou fazer isso ainda mais pouco, vou voltar lá no limite que eu vou. Tudo fora. Então, tem que ter essa habilidade de fazer uma regressão corporal. Agora, se ele está na emoção, tem que eliminar a causa emocional. Eliminar a questão genética. Ele tem todo o comportamento que talvez tenha acontecido. De outros comportamentos possíveis que levam à doença, o que alimentam a doença, dependendo disso. Então, a terapia muda a programação, o programa está muito comportamento, também é bom. Ajuda a pessoa, dependendo do querer consciente dela, a mudar e do que vai mudar na vida dela. Inclusive, a sua relação com o seu próprio corpo, com a sua saúde. O que mais? A gente consegue alterar a decisão. Lembra? A decisão não vai. Mas eu consigo tirar a dor, eu consigo tirar o jogo, eu consigo, com a terapia, alterar a decisão. E aí, por quê? Porque eu posso alterar a expectativa, mudar os limites, e inclusive fazer sugestões diretas, que muitas vezes funcionam dependendo da pessoa. E aí, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, mesmo aquele que já está comprometido. Isto é, tem um dano físico instalado tão grande que nem eliminando o buraco, a água vai afundar o barco igual. Tanta água não tem. E quem vai definir se afunda, se não afunda, se vai vir uma área do outro, se vai fazer um laguinho calmo? Isso não fez na terra. É o Pai do Céu que vai nos dizer quando, como, de que maneira. O que foi a base do meu livro? A pesquisa com 50 pacientes oncológicos, da qual a gente tira algumas informações. Informações sobre coisas positivas e negativas. Primeiro, impacto emocional no dia do diagnóstico. Sempre a gente vai no dia do diagnóstico para reverter tudo aquilo que o médico possa ter dito que leve esse paciente para um lugar pior do que ele estava. Isso é, se eu não vou passar uma informação que vai encorajá-lo, que vai torná-lo mais forte para enfrentar a doença, que vai programá-lo positivamente e empoderá-lo positivamente sobre a sua saúde, principalmente tornando protagonista da sua cura. Porque é muito fácil, eu vou curar, o paciente se cura. E se ele achar que vai se curar, o paciente se mata. E a primeira coisa que eu faço é entregar a chave da ou você acredita e vai fazer com você o seu movimento de autocura. E aí a gente tem toda a ferramenta para te ajudar com isso e guiar o processo. Ou escolher ser vítima da sua doença, então não tem mais o que fazer. E o que eu falo na primeira
Primeiro contato com o paciente oncológico. Eu falo assim, como é que você se chegou nessa situação? Preciso de uma declaração sua de que você escolhe a vida. Escolhe a vida. Se você não declarar isso de forma muito contundente, eu não tenho mais nada a fazer aqui. Por quê? Eu posso ir na padaria comprar pão, não é para eu aqui. Amém? Agora, 5 minutos. A gente faz muita coisa. Agora, se você achar que vai morrer, a doença vai te levar. Se você se entregar para o processo de degeneração da doença, a gente não tem mais saída, porque o seu movimento deu X tempo de vida, é um caminho que você escolhe, é uma escolha. Agora, se você resolver escolher a vida, eu vou te dar a ferramenta. E aí, a partir desse momento, eu faço o paciente gritar. Eu escolho a vida. Enquanto ele não gritar e chorar, eu não paro. Fala para mim de novo. Eu escolho a vida. Olha como eu estou. Talvez eu possa mais algum enfrentamento, seja em qualquer área da vida. Um emprego que não consegue, uma doença que está enfrentando, ou um relacionamento que quer e não consegue, ou está sofrendo por alguém. Não importa. O que importa é o seguinte: dentro de você existe uma chama, que é a chama da vida, sua, presente de Deus quando você veio, e você tem um propósito para emanar aqui na terra. Tem um propósito. Você só vai ter propósito se escolher a vida. Então eu quero ouvir todo mundo que está aqui. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Só isso? Agora vocês estão prontos para enfrentar o problema de vocês. Não ficou melhor? Parece? Porque a vida está dentro de cada um de vocês. Só que a gente não quer, porque estão todos com vida e tem desgoverno, tem um chefe que nos diz que a gente não foi competente, tem Mas se você entende que a vida está dentro de você, que você é o protagonista, que você é o único capaz e responsável por tudo que acontece na sua vida, é disso que se trata aqui na perspectiva, porque muita gente tem condições de transformar a dor que está dentro de si. Por isso que eu vou fazer o mundo para frente. Porque sem sentir cada um, time, eu não consigo saber o tamanho da dor de vocês. E eu só consigo estar aqui mexendo porque tem mais profundo dentro de cada um se eu estiver perto. Se eu estiver sentindo junto. É isso que é a abordagem terapêutica eficiente, que pega e acolhe. Meus clientes se tornam amigos. O celular não desliga. Meu celular, 2 horas da manhã, quiser pedir, eu abro o olho, olho e falo. Se não é urgente, eu não respondo. Mas se é um paciente que está desesperado, achando que a vida não vale a pena, eu acordo e vou falar com ele. Porque uma das coisas que a terapia trata são pessoas com ideação suicida. Então eu não posso ficar no celular, porque eu não importo para a vida dessas coisas. Para finalizar, eu queria dar voz a algumas pessoas. Aí aqui, de novo, eu pedi para vocês prestarem atenção em alguns passos e não em As pessoas, quando passam por um processo de hipnoterapia, elas ficam muito mexidas e ficam muito graves. Então, em muitos momentos, elas vão dizer: ah, o Rubens fez isso, o Rubens fez aquilo, o Rubens foi aquilo. Tá? Eu só vi o processo, eu não estou aqui para trazer um depoimento de vangloriar. Então, está importante, tá? Então, não precisa se ater a essa parte.
Agora, preste atenção na parte onde eles contam a transformação dele. Eu queria dar voz principalmente a Karen. A Karen hoje, ela vai reviver para falar com vocês. Porque, como eu falei, nem médico pode dizer quantos meses, quantos dias, quantos anos de vida de uma pessoa. Eu tenho a grata histórico de todas as pessoas às quais os médicos disseram isso, que eu atendi vivendo mais do que os médicos disseram que viveram. Porque eu tratamos as emoções. Viveu melhor, com mais qualidade, porque tratamos as emoções. Agora, a Karen fez o processo completo e vocês vão ouvir ela dizer como ela ficou estável. Mas chegou um momento que o pai estava... E quando eu estava chegando, eu estava mais de um dia mais doente. E um dia ela estava voltando um perigo depois. Ah, essa terapia não funciona, ele não viu lá. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que não é que entrada de vida e morte não são. E eu estou aqui mostrando que nem quem eu tratei, eu posso garantir isso. Eu tenho humildade de dizer, eu não sei, mas eu vou fazer o meu melhor com você. Então, se puder colocar uma para reviver agora, seja bem-vinda na voz da Karen. Depoimento da Karen, por favor. Meu nome é Karen e eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a hipnoterapia. Era um processo novo para mim, eu não conhecia, e o Rubens foi assim fundamental, a paciência e o trabalho dele, sabe, o profissionalismo dele. Ele me explicou o que era a hipnoterapia, como seria todo o processo e o quão importante é a hipnoterapia no tratamento adicional para gente que tem câncer, né? Ele não invalida os tratamentos convencionais, mas ele é uma ferramenta adicional que nos ajuda. É legal comentar com vocês que depois que eu fiz a hipnoterapia, eu não tive nenhuma intercorrência em razão da doença. Toda vez que eu faço meus exames, meus marcadores, os níveis estão baixando e a sensação que eu tenho depois que eu fiz é que eu quero viver intensamente cada dia que me resta, que me for permitido aqui nesse plano, sabe? Eu quero, para mim é vida agora. Então, eu sou muito grata ao Rubens, e para quem tem possibilidade, curiosidade de conhecer esse processo, eu acho que vale muito a pena, tá? Um grande abraço a todos. Cada dia que me resta. Entende? Que o subconsciente dela já sabia. Cada dia que me resta. Agora é vida para cada dia que me resta. De alguma maneira. Ela tinha significado todas as emoções. E se tudo tinha sido resolvido, porque ela tinha cada dia que me resta. E lá no fundo. E durante o processo, a gente tem uma técnica que chama projeção. E nessa projeção, a gente leva a um momento. E o pior que vai acontecer com o meu futuro. E ela viu tranquila no dia inteiro dela. E a descrição durante a terapia foi exatamente o que a amiga dela me contou, de como foi o dia dela. Ela teve tempo de preparar a família, preparar os filhos, deixar toda a família organizada, porque ela fez isso durante o tempo que ela teve. Quando a doença levou foi tudo lixo, foi praticamente o tempo que ela precisou para organizar tudo. E os marcadores que estavam super bons, do nada, como se ela já soubesse. E para a gente não ficar, não finalizar um caso que terminou da forma que tem um parente enfrentando essa doença que tem, eu vou falar. É um caso mais crítico do que o da Karen, só que deu tudo certo para ele.
Vamos lá. Tudo bom, pessoal? Eu queria deixar um relato aí também, uma experiência aí que eu tive aí nesses últimos dias aí. Eu tive 3 câncer ali, daí a gente começou a bater papo ali e eu falei pra ele ali, essa doença 70% é psicológico e 30% é doença, né? Sem mesmo ter lido o livro dele, né? E nisso a gente começou a conversar, ele me falou da hipnoterapia. E nesse mesmo dia, por incrível que pareça, passei um resultado aí de um exame meu, uma ressonância, onde apareceu mais 2 nódulos nocivos, né? Que a gente está fazendo algum exame para ver o que é, né? Pura coincidência, não é coincidência, né, cara? É Deus, né? Bota a gente no lugar certo, com as pessoas certas, né? E por incrível que pareça também, ele já tinha escrito um livro sobre isso e eu comecei a falar e ele começava a rir, né? Porque eu disse tudo que eu passei ali, que a minha mãe passou. Cheguei em casa e falei pra mãe sobre a hipnoterapia, a mãe disse sempre que tive vontade de fazer, né? E aí eu comecei a pensar, né? Andei lendo um pouquinho, né? Fui ver o que era mais ou menos isso, a hipnoterapia. Tomei coragem e fui fazer lá com ele. Mas antes de fazer, no mesmo dia, saiu o resultado do exame lá, liguei pra ele, conversei. Cara, bora fazer, ele falou pra mim, bora, né? Fui lá e encarei. É surreal, surreal mesmo. A gente vive, a gente regride no passado, a gente fala com nós mesmos, consegue ter uma autoestima melhor ali, tava com bastante problemas, dificuldades ali em horários de serviço, foco. Isso daí mudou bastante mesmo. Agora vamos ver, tô focado no serviço também, o resultado tá saindo melhor aí. Pra te saber, assim, a gente contando, ninguém acredita ali. Mas olha, eu aconselharia todo mundo que pudesse, tivesse a oportunidade de fazer aí, que não vai se arrepender mesmo. 32 anos, praticando. E agora está trabalhando em Petrolina. Praticamente livre da mãe. E a perspectiva dele, qual é a expectativa dele do trabalho? Ele trabalha. E quando você tem a perspectiva da vida, da produtividade, da prosperidade, como o Xerini abriu aqui, muda a concepção do que quando você espera todo minuto que ele for concedido. Né? Então, essas são as referências bibliográficas de tudo que eu falei aqui. Então, desde o Elkins, o Peter Sagan, Carl Jung falando sobre consciente coletivo, está tudo aí. Se precisar, depois eu vou contar para nós. Vocês podem provar toda a base científica do que eu falei. Eu agradeço muito, fico à disposição de vocês e espero que tenha feito a diferença na percepção da hipnose e de como que a gente pode usar as emoções a nosso favor, não ficar refém delas, que a gente pode se controlar. Obrigado.